Graça e paz, amada igreja. Mais um dia que a gente vai conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Um texto muito conhecido, né? Bem conhecido dos irmãos, então eu queria compartilhar e refletir um pouquinho sobre esse texto. O texto está lá em Salmo 133, versículo 1, que diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu pensei sobre esse texto, irmãos, e pensei sobre esse tempo que nós estamos vivendo e o aprendizado que nós precisamos ter. A Bíblia, por várias vezes, ela nos faz refletir sobre uma igreja com comunhão, uma igreja com relacionamento. Então, quando a igreja primitiva ela se forma, a palavra de Deus diz que tudo era comum para eles. Então, tanto no partir do pão, nas orações, e isso cativava as pessoas, de forma que quando a palavra era pregada, aquele bom exemplo era recebido pelas pessoas e o Espírito Santo ia concedendo a salvação, ia completando a igreja, enchendo a casa do Senhor, conforme a gente conhece. E essa palavra um dia nos alcançou, nós vimos essa diferença na igreja do Senhor. E, pelo menos no meu caso, isso me cativou muito. E eu acredito, irmãos, que com o tempo que nós estamos vivendo, precisamos voltar. Parece que nós hoje, e eu quero dizer para os irmãos não ficarem incomodados com a palavra, que eu, porventura, posso usar, mas essa palavra é para mim também, tá, irmãos? Essa palavra serve muito para mim. É aquela situação de que você vai na igreja no domingo pela manhã, no domingo à tarde, ou domingo à noite, né? Quarta-feira, os cultos oficiais, e acabou ali, acabou. Você está na tua casa, você tem a tua família, tem as tuas coisas para resolver, você fez a sua parte. Isso ficou muito cômodo, isso parece mais um trabalho, ou um clube, ou uma instituição, ou algo que a gente tem um compromisso de ir, mas não lembra a igreja primitiva que o Senhor criou, que começou. A igreja que ali no Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E eu sinto falta disso, irmãos. E eu sou um pouco culpado disso daí, porque muitas vezes quando dá meio-dia e que acaba o culto, acabou ali, a gente se cumprimenta e a gente não se envolve. O que é se envolver? Poxa, se o meu irmão tem um problema financeiro, se o meu irmão tem um problema de saúde, se o meu irmão tem uma falta, não consegue pagar um aluguel, se o meu irmão tem uma falta de uma roupa, se tem uma falta de uma cama, a igreja como família do Senhor, como um corpo de Cristo, ela precisa se envolver. Ah, mas o problema é do outro, eu tenho meus problemas, eu não posso... A igreja do Senhor foi criada dessa forma, irmão. Não é possível, na minha visão, nós estarmos alheios ao problema do nosso irmão. Nós temos muito problema na nossa casa? Temos. Nós temos muita coisa para resolver? Temos. Mas nós escolhemos servir ao Senhor. E quando a gente escolhe servir ao Senhor, a gente não pode ficar independente ou avesso, ou contrário, ou achar que o problema do meu irmão também não me pertence. Isso me leva a ter uma situação confortável e às vezes o meu irmão tem uma situação difícil, ou o contrário. E aí, isso nos leva a afastar da igreja. Muitas pessoas às vezes saem do convívio da igreja porque não tem o acolhimento dos irmãos, porque não tem a preocupação dos irmãos, porque não tem a visita, porque não se sente no corpo de Cristo. Se a gente lembrar um pouco mais lá do Novo Testamento, a gente vai ver que Paulo chega a comparar o corpo de Cristo, ou a igreja do Senhor, com um corpo mesmo, e ele fala que todos têm importância. Ele fala lá do pé, ele fala da orelha, ele fala da visão, ele fala do braço, da perna, e ele dá exemplos de que um não pode cumprir a função do outro, mas ele quer dizer que todos são de Cristo e todos são de Deus, todos servem ao Senhor no mesmo lugar. A impressão que às vezes passa é que uns têm mais importância do que o outro, é que a vida de um é uma e a vida do outro é outra, e não podem se
interceder, não podem se cruzar, não podem ter relacionamento, ou não é que não possa, mas é que isso não acontece. E eu quero pegar o exemplo dos jovens. Os jovens, eles, olha, irmãos, eles são exemplo nesse sentido aí. Eles têm uma capacidade de receber as pessoas, eles têm uma capacidade de não julgar o outro, eles têm uma capacidade de se importar que a outra pessoa seja benquista na igreja. Eles são um exemplo, eles têm uma alegria que parece que a gente perdeu com o tempo e me faz parecer que eu tenho um compromisso com os horários do culto, com a vida na igreja, e dali acabou ali, é amistoso. Saiu dali, cada um na sua, olha, não quero mais saber do irmão, da irmã, a gente pode até ter o WhatsApp, colocar os problemas, as orações, mas assim, irmãos, uma individualidade em cada pessoa, em cada família. Não foi assim que a igreja do Senhor começou. A igreja do Senhor, havia ali uma interação, havia ali uma comunhão. O Espírito Santo se alegrava, irmãos, e colocava naquela igreja mais pessoas. A igreja crescia, a obra do Senhor crescia, os milagres aconteciam e as curas aconteciam. Assim deve voltarmos a ser na igreja do Senhor. Há tempos atrás nós tínhamos muitas vigílias, muitos cultos nos lares, muito culto ao ar livre, escola de bíblica dominical, escola de treinamento, culto de quarta-feira, às vezes um culto especial dos jovens. E isso, irmãos, precisa voltar com força, e nós precisamos nos importar verdadeiramente e ajudar, né? Nós estamos passando dificuldade, acredito que muitos irmãos de repente até estão desempregados, e por incrível, pode colocar um pouco a culpa no irmão Kleber. Aonde é que nós estamos ajudando esses irmãos como igreja do Senhor, como irmãos? É porque eu chamo um de irmão, a outra de irmã, mas não trato como irmão e irmã, porque irmão e irmã a gente não trata dessa forma. Então a palavra de hoje é para a gente voltar ao primeiro amor, né? Jesus Cristo se importava, se incomodava quando ele estava no meio das pessoas, as pessoas tinham falta de alguma coisa. Ele tinha esse sentimento, e aquilo incomodava o Espírito Santo, incomodava ele. Nós precisamos voltar a nos incomodar com o problema do nosso irmão até que possa ser resolvido. Pode ser que muitos de nós consigamos resolver os problemas uns dos outros. Irmãos, nós não conseguimos nem às vezes confessar nossas culpas uns para com os outros. Às vezes a gente não tem confiança no irmão para conversar. Às vezes a gente não tem, não chega até o pastor e se abre e fala o que está acontecendo na nossa vida. E como é importante isso para a vida da igreja, para nós nos unirmos, para nós chorarmos juntos. É importante. Eu lembro quando eu tive problemas lá na minha juventude, e eu conversava com as pessoas mais experimentadas, mais experientes dentro da casa do Senhor, e eu lembro de irmãos que choravam junto comigo. E não choravam assim porque estavam fazendo a arte, não estavam interpretando, não. Eles choravam porque eles sentiam uma vontade de resolver e me ajudar. Então, que nós possamos aprender nesse tempo que nós não somos nada, que o cargo não leva a gente a lugar nenhum, que a roupa que a gente usa não leva a lugar nenhum, que o carro que a gente usa, que o que a gente tem não leva a lugar nenhum. Mas o Senhor, Jesus Cristo chegou a dizer que existe um mandamento igual ao que a gente diz, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele diz, amar o teu próximo como a ti mesmo. E eu, pode colocar na minha conta aí, não tenho feito isso, irmãos. E preciso praticar. Não é querer só, tem que praticar, tem que perguntar, tem que se envolver. Ah, não é problema meu, o problema é dele. Não, o problema passa a ser seu porque ele é da sua família. Essa palavra eu queria compartilhar com o irmão. Pratique mais a palavra do Senhor, né? Se envolva com o problema do seu irmão. É isso mesmo. Deus abençoa a gente, irmãos, quando a gente faz isso, né? Quando o problema do outro dói na gente, quando a gente se incomoda com o problema do outro. Eu estou muito distante, eu preciso voltar. Preciso dobrar o joelho, pedir ajuda a Deus para isso ser uma constante na minha vida. Que o irmão reflita nessa palavra. Eu vou estar orando pelos irmãos
e que Deus abençoe a cada um dos irmãos que está ouvindo esta palavra e isso incomode o coração do irmão, porque isso é bonito na casa do Senhor. Se a igreja não faz, outras religiões, outras denominações, outros costumes, eles fazem, tá, irmãos? E muitas vezes dão exemplos para a igreja. Vamos orar. Senhor Deus, esta é a tua palavra. Eu peço que o Senhor encha os nossos corações com a tua sabedoria. Ó Deus, abençoa a tua igreja, as irmãs, os irmãos, a direção da igreja. Ó Deus, que possamos ser um corpo no Senhor, sem achar que uns valem mais do que os outros, mas que todos têm o mesmo valor diante de ti. Eu te agradeço por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Que Deus abençoe a sua vida neste dia.